A gente vai ver aqui rapidinho algumas informações sobre os processos exógenos responsáveis pela formação do relevo, que é basicamente os processos intempéricos, chamados de intemperismo. Okay? O intemperismo não é um assunto novo para vocês, a gente só vai ver com uma ótica de um agente responsável pela formação do relevo que a gente tem hoje. Okay? Então, se a gente pensar na estrutura externa agora e dinâmica externa do planeta Terra, né? A gente tem então a nossa litosfera aí, junto com a hidrosfera, biosfera, num contato com a atmosfera, e aí é oriundo então, essas forças exógenas são oriundas, obviamente, das forças que a atmosfera nos proporciona, ok? Por meio de quem? Por meio dos agentes climáticos, né, que a gente vê enquanto processos. Mais uma vez, não estamos falando de nada estático, até quando a gente fala dos climas para uma determinada região, ou o clima de uma determinada região nem sempre foi a mesma, então a gente pode ter inclusive formas de relevo resultantes das forças climáticas ou das forças externas, pretéritos, ou seja, hoje a gente tem um tipo de clima atuando e influenciando na superfície, mas no passado teve outro. E algumas marcas podem ter sido deixadas na superfície em função de climas antigos. Na aula de campo a gente vai ver alguns exemplos na nossa região aqui que são ações, são resultados na superfície, né, que são provenientes de ação climática pretérita, ou seja, uma característica de clima que teve no passado. E hoje a gente tem um tipo de clima predominando em qualquer região, a gente tem um tipo de clima predominando, mas eles podem ter sido diferentes no passado. Então, o clima ele age, obviamente, desde a energia solar, né? Principalmente a precipitação em regiões tropicais e também as oscilações de temperatura em regiões mais áridas ou regiões de clima mais frio. Então, essa dinâmica é representada então pelo clima, pelo próprio ciclo das rochas, uma vez que parte dos ciclos das rochas está relacionada a essa ação intempérica. Os ciclos erosivos e deposicionais, então a gente vai estar falando de uma superfície terrestre que em algum local ela está sendo erodida, em outros locais ela está sofrendo processos deposicionais. Então, como a gente viu lá no início, tudo que está para fora do nível do mar tende a sofrer essas ações intempéricas, né? Os continentes tendem a sofrer essas ações intempéricas de destruição da superfície por meio dos diferentes agentes erosivos ou de intemperismo. Em alguns locais, esses agentes estão agindo para tirar material da superfície, né? Então, se a gente pensar um rio, por exemplo, tem locais que ele está criando o vale, ele está erodindo, né? Aprofundando o vale ou tirando materiais das encostas ao longo do tempo. Claro que não estamos nem ainda falando da questão do agente antrópico, né? Estamos falando dos agentes naturais. E aí, um rio, por exemplo, em alguns locais ele está agindo para retirar material, o terreno está sendo erodido, enquanto a gente tem materiais que estão servindo de depósito desses materiais que estão vindo de áreas erosivas. Né? Então a gente tem áreas deposicionais e áreas erosivas. Então a gente vai ver algumas figuras que ilustram isso. Então, no caso do exemplo de um rio, quando a gente fala em lixiviação do rio ou um estancamento de um canal por sedimento, né, uma área que está predominando o depósito de sedimento e não a erosão. Bom, temos a pedogênese, que vocês já viram, né, que é a transformação da rocha em solo, em algum local, ok? E temos o próprio ciclo da água e os ciclos biogeoquímicos diversos aí que envolvem a vida e que contribuem para essa dinâmica externa que ocorre na nossa litosfera. Então, os processos geológicos exógenos ou dinâmica externa da Terra então os diferentes agentes externos que vão desgastar, destruir e também construir formas de relevo ao longo da superfície.
Tudo isso faz parte de uma gênese e evolução do relevo que são ensejadas pelo jogo de forças antagônicas, ou seja, o clima e a estrutura geológica. Então, esse jogo de força envolve as forças da atmosfera e envolve aquelas forças que a gente já viu endógenas responsáveis pela formação do relevo. Então, qualquer lugar na superfície terrestre está sujeito a esse jogo de forças, considerando o que está acontecendo no presente, considerando o que já aconteceu no passado, para as duas coisas, exógeno e endógeno. Então, os principais agentes externos do relevo, né, o clima, por meio da temperatura, águas das chuvas, ventos e os agentes erosivos, aí, geleiras, rios, oceanos, ok? E os agentes antrópicos, como nós estamos falando de geomorfologia ambiental, na nossa própria cidade aqui a gente vê esses exemplos de morros sendo transformados em degraus para loteamento, com uma série de cortes, né, onde a forma do relevo é totalmente sofre essa intervenção e a forma de relevo pode ter sua alteração e também automaticamente os processos que agem naquela encosta podem ser alterados em termos de intensidade, em termos de tipos de processos que estão acontecendo. Então essa é mais ou menos a estrutura, né, aí dos elementos da dinâmica externa, e tudo isso resultante então dos diferentes climas que a gente tem na superfície terrestre, ok? E esses climas atuam então com diferentes agentes erosivos sobre a superfície. Então, como a gente sabe, a gente tem regiões com clima mais árido, regiões com clima mais úmido e regiões com clima mais frio. E aí aqui nesses gráficos a gente pode ver o comportamento, né, predominante em cada tipo de clima em termos de quantidade de chuva ou distribuição dessa chuva, como também a temperatura média ao longo de um ano. Então a combinação da água no estado líquido ou a água congelada e também as oscilações de temperatura, né, caracterizam para cada região o principal tipo de agente erosivo que aquela região sofre. Então, só um exemplo bastante clássico, né? Se a gente pegar uma cadeia de montanha onde seus picos ficam quase sempre congelados, a gente tem um predomínio de uma ação erosiva do gelo. Enquanto a gente pega uma floresta tropical, a gente tem um predomínio de uma ação erosiva da água no estado líquido que ataca quimicamente as substâncias que compõem a rocha, que compõem o solo, que estão na superfície, de diversas formas, né? Tanto física como química. Então, os processos intempéricos, né, correspondem então a essa alteração, que pode ser física ou química. Primeiramente, a gente tem a rocha sendo transformada em solo, e hoje, na grande parte das áreas que formou-se solo ao longo do tempo, né, quem está na linha de frente de contato com a atmosfera, vamos dizer assim, são os próprios solos, né? Então são eles que estão passíveis de serem erodidos também, embora a gente também tenha os canais fluviais que estão com rochas aflorando, ou até mesmo encostas onde a gente tem rochas aflorando que também estão passíveis de sofrer esse processo intempérico. Que tipo de processo intempérico? Que vocês já conhecem, né? O químico, onde a gente tem a água no estado líquido, que vão ocorrer os principais processos químicos de alteração da rocha, como dissolução, hidratação, hidrólise, carbonatação, oxidação e redução. Vai depender do tipo de rocha, a quantidade de água disponível, a forma que essa água infiltra na rocha, né? O biológico, né, onde a gente tem atividade biológica intensa, aí essa atividade biológica não deixa de contribuir para a atividade intempérica, e tem mesmo o físico, né, que quando a gente tem uma desagregação aí mecânica dos materiais da superfície por meio de uma ação principalmente de oscilação de temperatura ou também do gelo. Bom, então o intemperismo físico, né, quando ele vai sofrer deformações
a superfície vai sofrendo essas deformações e não há mudança na composição do material, e já as transformações químicas, o material é intemperizado e transformado mineralogicamente, ok? Então, os fatores que vão controlar essa ação do intemperismo é basicamente o clima, o tipo de relevo, embora o relevo também pode ser um resultado dessa atividade intempérica, a rocha que deu origem, né, se eu estou sobre uma rocha ígnea, uma rocha metamórfica, e também o tempo que aquilo está exposto, né, o tempo que aquilo está sendo destruído, ou seja, sendo intemperizado. Então, o intemperismo físico, né, que não é novo para vocês, temos como agente principal a temperatura, as variações dessas temperaturas, e pode ser tanto em função do tipo de clima, geralmente, né? Pode ser tanto congelamento, pode ter crescimento dos cristais devido à aridez ou evaporação do freático, ou até mesmo a atividade biológica, a força das raízes em si não deixa de ser uma força física, né? Embora a gente tenha o intemperismo biológico. Então, por exemplo, a crioclastia, quando a gente tem a água infiltrando em fissuras da rocha, e como a maior parte do tempo às vezes isso fica congelado, então esses congelamentos e descongelamentos da água provoca uma ação física sobre as estruturas da rocha. E aí temos a termoclastia, que seria a constante variação da temperatura, e essa variação, então, provoca contrações, expansões nos corpos aí, né? E ao longo do tempo eles vão sendo deteriorados. Por isso que a gente tem, por exemplo, solo da região semiárida do Nordeste, um solo bastante pedregoso, né? Porque está sujeito a isso também. Embora seja uma região que também tem chuva, né? Mas acaba predominando uma destruição ou intemperização física. Aqui algumas imagens nós temos sobre intemperismo físico. Aqui uma língua de gelo atuando sobre um vale, e aqui as forças das raízes, por exemplo, ou aqui a oscilação de temperatura indo destruindo as rochas sem alterar sua composição química, apenas essa destruição aí física. Aqui também a mesma coisa. As gretas de contração aí num ambiente que tinha um predomínio de provavelmente um fundo de mar ou um fundo de lago antigo, né, que secou e que esse sedimento acabou contraindo, né, por conta da argila. Então, o intemperismo químico, a gente vai ter daí a reação em si da água com ajudar a formar uma solução de alteração, né, onde a gente vai ter alteração mineralógica dos componentes, ok? Então, os componentes vão ser alterados devido a esse ataque químico por diferentes processos com a presença da água no estado líquido. Esses diferentes processos são aqueles que a gente já viu, de oxidação, redução, hidratação, hidrólise, dissolução, ok? Que vai depender do tipo da rocha e o tempo que essa água fica em contato com a rocha, os tipos de materiais componentes da rocha, né? Aqui, por exemplo, uma típica decomposição esferoidal de uma rocha bastante resistente, pouco fraturada, né, bastante maciça, onde a água vai atuando quimicamente sobre por camadas, né, de fora para dentro nesse material. O nosso basalto aqui tem muito disso, ok? Muitos blocos arredondados de basaltos aqui na nossa região foram originados a partir desse tipo de processos, por serem pedaços que não estão mais fissurados para a água entrar e dividir em 2, 3 pedaços irregulares, por exemplo, ok? É chamada de decomposição esferoidal ou acebolada, né? Embora o termo decomposição mais lembra para algo orgânico, embora isso seja inorgânico, né? Uma alteração esferoidal. Aqui uma região de costão rochoso, uma rocha também granítica bastante resistente, e a alteração foi em camadas aqui de fora para dentro, né? Essa reconstituição aqui é bem clara, que vai tirando, a água vai entrando, né, vai atacando de fora para dentro por meio das fissuras, né, e
O que a gente tem hoje aqui é resultado, né, desse ataque, primeiramente pelas fissuras da rocha, alterando, né, o material, lixiviando o material. Aqui o nosso basalto, bem, bastante típico, que acabam ficando esses matacões aqui soltos nas encostas, por serem mais maciços, menos fraturados, demoram mais para se alterar, enquanto a gente vai criando uma massa de solo no entorno onde a rocha já se alterou, ok? Aqui exemplos de ambiente kársticos, né? Então o tipo da rocha muitas vezes influencia o tipo de processo, então aqui predomina a dissolução de material, ok? Aqui um ambiente de água bastante presente ao longo do ano, que vai promovendo esse ambiente redutor, né? Onde o solo fica bastante encharcado ao longo do tempo.